Boa noite, meu nome é Camila Marins, eu sou jornalista da FICENG, Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros. Hoje nós recebemos aqui na live do Coletivo de Mulheres Engenheiras da FICENG a live sobre mulheres na política. E para isso, nós estamos aqui com as co-deputadas estaduais de Pernambuco da Mulher Juntas, Jo Cavalcante, que é militante do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Informal e coordenadora nacional do MTST. Ela também é co-deputada. Joelma Carla, co-deputada e do Fórum de Juventude do Estado de Pernambuco. Também estamos aqui com Virgínia Brandão, que é engenheira eletricista e diretora da Mulher da FICENG, e Heloísa Bastos, engenheira civil, diretora do Sindicato de Engenheiros no Estado de Pernambuco. Bem-vindas e obrigada pela presença. Vocês estão me ouvindo bem? Deu uma travadinha. Vamos iniciar agora a nossa live sobre mulheres na política, com as co-deputadas estaduais Jo Cavalcante, Joelma Carla, e com as engenheiras Virgínia Brandão e Heloísa Bastos. Vamos começar agora passando a palavra para Jo Cavalcante. Boa noite. Com muita alegria estar participando dessa live, né, ao lado de Joelma, para falar mais um pouquinho dessa participação e essa representação da mulher na política, né? A gente vê que ainda no espaço político é muito pequeno o espaço da mulher na questão da representação, né? A gente somos a maioria do eleitorado brasileiro e ainda não representamos nem uma parte maior da representação de mulheres, né? Em 2019 a gente vê que apenas 15% de mulheres que começaram a ocupar alguns cargos importantes, tanto nas assembleias, nas casas legislativas do país. E nesse contexto de representação é que a gente vem nesse formato, né, que a gente implantou em 2018, né, que foi o formato da candidatura coletiva. Não é à toa que eu, me apresento como uma liderança de sindicato e de movimentos sociais, venho da periferia, e o espaço político para gente como de raça, classe, ainda é menor ainda, né, quando se vem falar das questões das representações da periferia. E quando, em 2018, surge essa oportunidade de estar saindo em uma candidatura coletiva com mais 4 mulheres, que cada uma representa um setor da sociedade que tem ainda a dificuldade de representação, é de extrema importância, né? A gente vê com Joelma Carla, né, que vai falar também por ela daqui a pouco, que é essa representação da juventude, que é do sertão, né, que vem do Agreste, e pauta a interiorização da mulher na política. A gente vem com Carol Vergolino, que é jornalista, né, e é feminista, com Robin C, que é uma advogada que foi reconhecida pela OAB, como a primeira advogada trans reconhecida com nome social na carteira e no Nordeste aqui, e com Cátia Cunha, né, que é uma professora, que é também sindicalista, que vem da área do sindicato, que disputou o sindicato dos professores ainda antes de se candidatar a deputada estadual. Então, por esse déficit que tem na política de representação de mulheres, foi quando a gente se sentiu na vontade de estar disputando o espaço institucional e também ser em forma coletiva, né? E as juntas têm esse potencial, né? As juntas surgem dessa necessidade, né? A gente vê que, mesmo que em 2019, em 2018, tenha aumentado um pouco a representação de mulheres nos espaços legislativos, a gente vê que nem todas as mulheres representam todas as pautas no contexto geral, né? É incrível que até 2016
o Senado Federal não tinha banheiro feminino, né? Isso impacta muito na presença de nós mulheres que estamos no espaço político. É incrível ainda o quanto a gente sofre dentro dos espaços legislativos, quando majoritariamente o espaço é de homens brancos, sempre que tiveram lá disputando esse espaço, até porque o espaço para a mulher na política ainda é vago, porque ainda temos essa dificuldade de ter mulheres que moram nas periferias, que têm essa dificuldade de sair para estar fazendo política porque tem seu filho que tem que deixar com outra mulher negra. E isso é um viés que ainda não se debate muito, né? Eu conto pelo meu lugar de fala de mulher que vem da periferia, mas assim, não só eu, mulher negra, mas até as mulheres de classe média, que são brancas, também têm a dificuldade ainda de estar nos espaços por essa questão do preconceito, né, do estrutural, que ainda a política é um espaço para homens, né? E foi nesse sentido que a gente se candidatou e colocou essa pauta do feminismo, da política antirracista, feminista, anti-LGBT-fóbica, para dentro do espaço legislativo. E por mais que a gente hoje sejamos 10, no caso 14 mulheres dentro do espaço legislativo da Assembleia, ainda falta essa representação, né, de mais mulheres estar ocupando aquele espaço. A gente até brinca, né, que teve uma situação mesmo que estava eu e Carol no elevador, um dos deputados, em que ele falou que, né, nas próximas eleições, que tivesse 48 mulheres, mas ele queria ser o 49º deputado para estar se elegendo. Então, assim, é como se a presença da mulher, a presença feminina da mulher no espaço de decisão incomodasse ainda de alguma forma nossa presença dentro do espaço de decisão, né? Então, é por isso que a gente pauta tanto essa questão do nosso mandato, né? Nosso mandato que vem nesse viés da política para mulheres, política com mulheres, com participação de mulheres. Quando a gente começou o debate sobre a candidatura nossa coletiva, a gente procurou o primeiro movimento foi o movimento feminista, né, que é onde a gente se encontra com nossas companheiras que faz a luta no dia a dia, e com o movimento de mulheres negras, né, porque a gente sabe que essa rede é uma rede de extrema importância, quando vem no sentido da pauta da mulher na política, né? A gente sente isso na pele, no dia a dia, onde a gente frequenta, onde a gente, até mesmo no espaço de partidário, a presença ainda de mulheres que se coloca nas direções partidárias ainda são poucas, né? O pessoal que vem numa perspectiva ainda mais avançada, né? Porque hoje a gente está vendo mulheres na presidência do partido, como em Jaboatão, em alguns setores do país, mas ainda tem muito o que avançar sobre essa pauta da mulher no espaço político, na mulher como protagonista da pauta, né? Há anos e anos a mulher sempre foi vista dentro da política para ser espectadora, né? E até para ter o direito a voto, a mulher teve que ir para a rua. Para estar no sindicato, a mulher tem que estar disputando o espaço sindical com os homens, né? Para estar em debates, sempre essa dificuldade. Então, é isso que a gente tem o que discutir, né? Sobre essa participação. E nesse contexto agora de eleições, a gente está vendo a quantidade de mulheres que está se colocando. A gente não quer ser cota, né, somente, a gente quer ter o protagonismo. Em 2018 aconteceu muito isso, né, de que a gente seria mais a cota das eleições, e não foi o que aconteceu. A gente disputou a eleição e disse que a gente queria estar no espaço de decisão. E isso ainda é dificultoso, né? Mas com lutas que vieram antes de nós,
é que hoje tem esse crescimento de mulheres, né? Não é à toa que a Primavera Árabe colocou várias mulheres nas ruas, né? A gente vê um contexto do Ele Não, né, em 2018, contra a política fascista do atual governo de Bolsonaro, né, quando ele vem falar da mulher, quando ele vem botar a mulher em segundo plano, como vem dizer que a mulher é uma fraquejada. E nós não somos fraquejadas, nós somos mulheres que temos decisões, e temos decisões firmes, e mudamos muito o contexto da política, né? Você vê que onde tem mulheres que estão num espaço de decisão, de fala, a política caminha mais, porque a gente se preocupa realmente com a sociedade, de uma forma geral, né? A gente se preocupa com realmente de fazer a política certa. E muitas vezes a gente está nesse segundo plano, na visão da estrutura dentro do espaço político, né? Que é um espaço ainda machista, misógino, que não tem um respeito total para nós mulheres. Mas eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas eu queria só concluir minha fala dizendo que a gente tem muito o que construir ainda, dizer que o que a gente tem muito que caminhar ainda, dizer que mulheres também de periferias têm muita dificuldade ainda de estar nos espaços por várias questões, né, por muitas vezes chegar uma antipolítica dentro das periferias, e isso que a gente vem mudando, né? É incrível que em 185 anos de Assembleia Legislativa, eu sou a terceira mulher negra a estar falando num plenário. Isso é um absurdo, né? Onde uma dita democracia é posta no Brasil, e ainda a gente sempre fica na subpolítica de representação. Mas a gente vem nessa força, né, com outras mulheres, para tentar fazer essa mudança estrutural, né, que eu acho que vai ser refletida agora em 2020 nas urnas, né, como foi em 2018, né, que foi uma revolução. A gente sempre diz isso, né, que nossa fala, nosso poder, nosso empoderamento foi em 2018, foi tudo que a gente já traz na vivência do dia a dia, né? Tudo que a gente faz nos movimentos sociais, nos movimentos de base, que foi o que reverberou a gente está hoje na Assembleia Legislativa, e tanto as outras mulheres que estão hoje dentro do espaço federal, né, do Senado, e a gente vê que ainda tem essa questão do preconceito, né? Não é à toa que em 2016 teve o golpe, né? Que todo mundo viu o show de horrores que aconteceu lá atrás, né? Mas a gente vem caminhando, vem com passos fortes, porque nossa luta não é de hoje, né? Vem de longe. E vamos seguir sempre firme e forte e juntas na luta. Muito obrigada, Jo. Lembrando que essa é uma live do Coletivo de Mulheres da FICENG, de Federação Interestadual de Engenheiros. Passar agora para a codeputada Joelma Carla. Oi, gente, boa noite. Estão conseguindo me ouvir bem? Minha internet resolveu parar um pouco. Aí eu estou usando 4G, mas se em algum momento não estiver entendendo ou estiver travando, vocês me avisem que eu dou um jeitinho, tá? Queria dar boa noite, né, para todas e todos que estão aí nos ouvindo. Deixa eu colocar aqui o cronômetro. Queria muito agradecer o convite, né, do Coletivo de Mulheres da FICENG. Queria agradecer também esse espaço, né, que está sendo nos dado, né, isso é muito importante, por mais espaço onde as mulheres tenham vez e voz, né, saudar a companheira Heloísa Basto, a companheira Camila, a companheira Virgínia Brandão, também que está aqui junto com a gente. Bem, eu me chamo Joelma, né, eu sou uma das co-deputadas das juntas, mas antes de ser co-deputada estadual, eu sou uma jovem mulher de 22 anos, que mora na cidade de Surubim, que fica no Agreste, né, interior do estado de Pernambuco,
e que sempre buscou justiça social, né? E aí eu, em 2015 para 2016, quando eu conheci o PSOL, o partido da qual a gente é co-deputada, eu e a companheira Jo Cavalcante, a gente começou a construir o partido, né? Cada um no seu lugarzinho. Em 2000 e aí, depois de 2016, eu fiz parte de algumas organizações, né? Que a companheira Camila falou anteriormente, mas vou repetir para quem está chegando agora. Eu sou defensora dos direitos humanos, né? Defensora das políticas públicas de juventude. Eu trabalho com jovens de 15 a 29 anos. Eu também sou estudante de letras pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, estudante pela Secretaria da Educação do Estado de Biblioteconomia, faço parte da rede LGBT Pernambuco, do RUA, Juventudando Capitalista, e do coletivo de mulheres, né, independentes de Surubim. São algumas organizações, né, voltadas para a política pública de juventude, de mulheres, e também a setorial ecossocialista, né, do PSOL Pernambuco, que trabalha e trata sobre as políticas ambientais do nosso país. E eu queria começar dizendo que a gente é 52% da população brasileira, né, nós mulheres, e somos 51% do eleitorado no país. Isso é um número muito grande, mas a gente só ocupa apenas 15% dos cargos eletivos no Brasil. Isso é um número muito absurdo, né, para a quantidade de mulheres que existe, que resiste e que mantém esse Brasil funcionando a cada canto, né, desse país. Quero dizer que a gente vive também uma grande crise de representatividade, muito grande, né? Hoje a gente pode-se dizer que a gente lutou muito para conquistar os direitos que a gente tem hoje, né? A gente pensa, se a gente voltar lá para trás, a gente vê que as mulheres, antigamente, não podiam votar. E apenas em 1932 foi quando ela pôde votar pela primeira vez em quem ela queria, porque até quando ela teve o direito ao voto, era o voto do homem, era o voto do esposo, então nunca era o voto que ela queria depositar, porque ela acreditava que era o projeto político de cidade, de estado, de país que ela acreditava. Então, são escadinhas, né, que a gente vai vencendo, que a gente vai ultrapassando na nossa sociedade, que faz com que a gente perceba que muitas mulheres morreram, deram seu sangue, deram seu suor, para que a gente pudesse ter a conquista do voto hoje, né? E por que ser feminista? Né? Em 2018 veio essa candidatura, né, coletiva, para quem está aí nos acompanhando, a candidatura coletiva da gente é pioneira, né, no estado de Pernambuco, mas no Brasil, pelo nosso formato, de 5 mulheres feministas. Então, em 2018, a gente participou do Ocupa Política, que é uma organização, né, que pensa uma nova forma de fazer política, né, repudiando essa velha política da compra do voto, né, da política assistencialista, e a gente do interior, a gente sabe muito bem como é que funciona. Então, a gente se encontrou em São Paulo com diversas candidaturas. Em 2016, já tinham sido eleitas muitas, né, lá em BH, que hoje elas têm para vereança estadual e federal, e a gente se candidatou, nós 5, né? 5 mulheres diversas, Jo Cavalcante, que estava aqui falando anteriormente, Joelma Carla, que sou eu, Kátia Cunha, Carol Virgulino, Robinho C. Lima. 5 mulheres diversas, né? 2 mulheres que vêm de periferia, uma mulher que vem do centro, na capital, uma mulher que vem do interior do estado, né? E a outra que vem do litoral de Pernambuco. Então, 5 mulheres que se reuniram pensando uma política feminista, antirracista, anti-LGBT-fóbica e que, de fato, construísse projetos de leis, fiscalizasse o governo do Estado para que a gente pudesse garantir as políticas públicas, saúde, educação, esporte, cultura, e é tudo isso que a população tanto precisa no nosso Estado. Então, a gente colocou a campanha na rua, a gente explicou todo momento que a nossa campanha seria 5 mulheres, mas que apenas uma de nós estaria na urna, porque é isso, né? A sociedade está sempre avançando e aí a justiça vem um pouquinho depois, tentando acompanhar esses avanços que a gente tem, que a gente oferece para outras pessoas. Então, em 2018,
tivemos praticamente 40 mil votos. Para ser mais exato, a gente teve 139, 175 mil votos, né? Pernambuco é um estado gigante, com 177 cidades, e ainda o arquipélago do Fernando de Noronha, que é divisa, e a gente teve voto em 177 cidades. Apenas 8 cidades não votaram na gente, porque a gente não conseguiu chegar, inclusive, na maioria destes lugares. Uma candidatura coletiva, ela vem fruto dessa crise da representatividade que a gente tem hoje no Brasil. Né? As pessoas precisam se sentir representadas, e quando não se sente, precisam se colocar nesse espaço. É tarefa fácil? Não há. É um desafio muito grande, porque esse espaço político, ele é um espaço machista, misógino, racista. Ele quer sempre favorecer os homens. Né? Os homens sempre ocuparam, majoritariamente, esse espaço, né, na política institucional. Então, quando a mulher se coloca nesse lugar, inclusive como uma candidatura coletiva, feminista, isso também incomoda essa estrutura machista, patriarcal que a gente tem instaurada no nosso país. Então, eu sempre digo que a gente está diante de um governo, né, de um desgoverno que pensa mais nos lucros do que nas vidas. A gente passa aí de 170 mil mortes no Brasil pela Covid-19, né, e o presidente do país, né, do Brasil, está aí, não se importando com essas vidas, né, querendo privatizar o SUS, o Sistema Único de Saúde, um sistema que serve diretamente para a população mais pobre, negra e periférica desse país. É nas periferias que o SUS acontece, que o SUS serve para essa população, né? Para quem é rico, para quem tem plano de saúde, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas e quem está aí correndo o risco de ser privatizado? Então, isso são coisas que a nossa mandata vem acompanhando, né? A gente tem feito diversas audiências públicas, né? Estamos em 2 anos de mandata. Esse ano foi um ano muito difícil, né? Por conta dessa pandemia, a gente teve que fazer tudo muito virtual, mas a gente fez aí muitas audiências públicas anteriormente à pandemia. A gente trouxe para dentro da Assembleia Legislativa mais de 300 indígenas para dentro da casa, trazendo a população para debater, para participar das audiências públicas, para construir os projetos de lei junto com a gente. Hoje a gente tem uma estrutura de mandato coletiva muito diferente com o que você encontra em outros estados, que é o seguinte: nós temos 5 círculos concêntricos. O primeiro é onde nós 5 codeputados estamos, né, as nossas decisões, o que a gente constrói como política semanalmente. Temos mais outro círculo, que é onde nós, codeputadas, nos reunimos, né, com as nossas coordenadoras, que são todas mulheres feministas, porque a retomada da democracia vai ser por nós mulheres, e precisa ser. Senão a gente não muda, não transforma essa sociedade que a gente tem tão machista. Então, mais outro círculo é a nossa equipe, que são cerca de 30, 35 pessoas agora, e a gente tem um círculo gigante, né, que é onde a gente se encontra a cada 2 meses com o Conselho Político da Mandata. E o que é o Conselho Político? São 40 organizações diversas de luta ambiental, de mulheres, de juventude, de cultura, de trabalho, de habitação, de tudo. É bem diverso. Essas mais de 40 organizações se encontram com a gente a cada 2 meses e a gente debate a política, né, sobre a Assembleia, a gente leva os projetos de lei, a gente recebe proposta de emenda parlamentar. Ano passado, a gente doou uma parte do nosso salário, né, do que a gente recebe, que a gente recebe por igual, nós 5, não é um salário completo de deputada estadual, né, a gente recebe muito menos, para que a gente pudesse também trabalhar, né, no coletivo e construir as políticas públicas que a gente tanto acredita. Então, a gente doou uma parte do nosso salário, e a gente conseguiu arrecadar 100 mil reais ano passado, e a gente abriu para editais, chamado Editais Estamos Juntas. Então, todo mundo da comunidade, das periferias, da zona rural, os povos indígenas, quilombolas, juventude, todo mundo pôde inscrever seu projeto de até 5 mil reais, e a gente conseguiu aí contemplar, né, vários projetos super bacanas, super interessantes, né, de acordo com as nossas sujeitas, né, nossas sujeitas são
mulheres negras, né, a população negra como um todo, juventude, pessoas com deficiência, população LGBTQ+, os territórios pesqueiros, os povos indígenas e quilombolas, né, os povos originários da nossa terra. Então, é para essa população que a gente trabalha, para essa população que a gente vê no dia a dia, construindo as políticas públicas e tentando garantir. A gente está vivendo um dos piores momentos, né, do Brasil, né, porque a gente está diante de um governo que vem atacando os direitos da população diariamente, que vem atacando os territórios indígenas, que vem atacando os povos quilombolas, que vem fazendo as retiradas dos territórios, né, que vem entregando o maior bem precioso que a gente tem no Brasil, que é a Amazônia, que tem entregado de bandeja os nossos recursos naturais, né, o incêndio no Pantanal, o incêndio do povo Guarani que teve em São Paulo, onde se demorou muito para o governo agir. Isso é um genocídio, né? Isso é um governo que quer criminalizar os movimentos sociais e quer acabar com o povo originário dessa terra, o povo que cultiva, né, os recursos naturais, que cultiva as plantações, né, que vem agora querendo destruir, né, a partir da secretaria, a partir do meio ambiente do nosso país, querendo acabar com a política ambiental do Brasil. Esse é um absurdo, a gente precisa ocupar esse espaço de poder e de decisão. Tem duas coisas que eu digo que é muito importante, muito, que é informação e poder. Quando a gente tem informação, a gente vai longe. A gente não se perde no caminho. E quando a gente tem o voto é o poder. O voto da gente é importante. Esses dias a gente tem andado muito pelo interior do estado, que é muito minha área, e eu vejo que a política do interior é muito assistencialista. E sempre foi. E a gente não está só fazendo uma campanha de pedir voto. A gente está levando a consciência. E quando a sociedade, quando o mundo for bom para as mulheres, vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para as crianças, para os idosos, para a nossa juventude, para todo mundo. Então, é muito importante que a gente conscientize de que quando uma pessoa está vendendo o voto, ela está vendendo o seu direito. São 4 anos sem investimento nas políticas públicas, na saúde e na educação do seu município. Então, é importante que a gente traga isso. Quero, para finalizar, falar de uma coisa que para mim é fundamental, né, que é as cotas. Né? Muitas pessoas têm perguntado muito nos espaços. E as cotas, Joelma, o que é que tu acha das cotas? A importância das cotas. Eu digo, é muito importante a gente ter 30% hoje dentro dos partidos que permite para que nós, mulheres, possamos ocupar esse espaço, dizer que a gente existe, que a gente tem um projeto político de cidade para implementar e a gente precisa desse espaço. E esses 30%, apesar de ser uma luta muito grande, né, que a gente conseguiu, mulheres que vieram antes de mim, né, e que eu agradeço muito, sou muito grata a todas que vieram antes, que lutaram bravamente para que a gente pudesse ter esses direitos, né, que eu entendo como direitos básicos. Hoje eu enxergo que é insuficiente. Veja, se a gente é 52% da população brasileira e 51% do eleitorado, a gente precisa minimamente, pelo menos, de 50% das cotas dentro dos partidos. A gente precisa de paridade, porque os homens ainda ocupam 70% dessas cotas. Isso é um número muito grande. E esses 30%, gente, não é para ser usado só em campanha eleitoral, não. Esses 30% é para fazer formação política com as nossas mulheres. É para trazer o protagonismo, a luta delas, para fomentar o que a gente entende como políticas públicas, né, para construir espaços de formação das mulheres se enxerguem na luta uma das outras. E para que a gente possa mudar de verdade essa estrutura que a gente tem, né, tão machista, tão patriarcal, que vem impedindo que nossas mulheres possam ocupar. Enquanto isso, a gente tem um governo que quer construir usinas nucleares, principalmente no Nordeste, né, do país, que tem entregado nossas riquezas. Eu acredito muito que a gente precisa ocupar, mas ocupar por ocupar não é importante. O importante está em ocupar e realmente garantir as políticas públicas para a população,
porque eu sei que para nós mulheres chegar num espaço de política partidária institucional é um dos maiores desafios. A gente tem que sair de casa, deixar a casa arrumada. Quem tem filho, deixar o filho com a vizinha, ou deixar na creche. E quando não tem creche, o que é que faz? Né? Para chegar numa reunião é pegar um transporte público que é precário, que é caro. Então são tantas coisas, são tantas violências que a gente passa, né, que a gente precisa se reerguer, estar nesse lugar e dizer que a gente existe, que a gente quer mais. Porque se a gente não ocupar esse espaço, os homens vão adorar. Eles vão ocupar pela gente. Principalmente homens brancos, ricos, né, com grande poder aquisitivo e econômico, e isso está cheio pelo Brasil. Então, vamos juntas e juntos construir uma nova sociedade. Né? A Assembleia Legislativa de Pernambuco está aberta a partir da mandata das juntas. A gente tem enfrentado muitos desafios. A Casa hoje entende que a mandata coletiva, né, uma inovação política. Hoje a gente tem a biometria, onde a gente tem acesso a todos os espaços privativos só para deputados dentro da casa. Então, a gente tem um diálogo muito bom, né, com aquelas 48 cadeiras que a gente tem hoje. Né? A companheira Jo bem colocou que, por exemplo, a gente tem 3 mulheres negras na mandata, as únicas da Assembleia nessa legislação, depois de muito tempo, e 3 mulheres LGBTs, mulher lésbica, bissexual e trans. Então, é absurdo, né? É ver que essas pessoas nunca chegaram no parlamento. Então, o que a gente representa hoje na Assembleia Legislativa é esse povo que é excluído, que é marginalizado, que é criminalizado nas comunidades, nas periferias, na zona rural, né? Muitas vezes, quando é construído um projeto de lei na capital, chega primeiro na capital, executa, mas quando chega no interior nem nos serve, porque as nossas especificidades são outras. Mas é isso, desculpa ter me alongado um pouquinho, minha internet não está muito boa, mas eu estou aqui aberta para dúvidas, né, para outras construções também, e parabenizar desde já por esse momento. Eu fico muito feliz de ver que vocês estão pensando nessa estrutura, né, mesmo que seja virtual nessa pandemia, mesmo que seja um desafio, pensar numa estrutura que debata sobre as mulheres na política, para mim, é fundamental. Né? E a gente vai furando as bolhas também, chegando em outros espaços políticos. Obrigada. Muito obrigada, Joelma. Antes de passar para a nossa próxima convidada, eu vou falar aqui quem está presente na nossa live: Sara Yamazaki, Thaís Yamazaki, do Sindicato dos Engenheiros de Rondônia, Elaine Santana, que é engenheira e a primeira mulher vice-presidente da FICENGE, companheira do SENGE Sergipe, Adelson Lisboa, Daniele Neves, do Sindicato dos Engenheiros do Espírito Santo, Yara Machado Peixoto, do Sindicato dos Engenheiros de Sergipe, Simone Bahia, que foi diretora da FICENGE, do Espírito Santo, Neide Aparecida, que é do Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda. E a Elaine deixa um comentário: precisamos marcar presença nos partidos políticos, não dá mais para deixarmos os homens ocuparem todos os espaços de poder. Desmistificar a política e mostrar que só assim conseguiremos políticas voltadas para as nossas necessidades. Também está aqui na nossa live Bia Poliva e Karen Elizabeth Cardoso. Agora eu passo a palavra para a Heloísa Basso. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Joelma foi bem fantástica aí na sua fala, porque ela resumiu bastante e deu uma ideia de como é que está sendo esse mandato. E eu queria perguntar 2 coisas, Joelma. A questão das cotas. Quando você faz esse mandato coletivo, ela conta como um mandato ou como 5 mulheres ocupando essa cota? E a outra pergunta é como é que você... eu sei que tem uma das meninas que é do sindicato. Aí, como é que ela está vendo a participação dos sindicatos nesse contexto novo aí da nova reforma? Já passo agora também para a Virgínia.
Então, boa noite para todos. Eu fico muito satisfeita e gostei muito de poder fazer essa live, porque essa questão desse mandato, né, de 5 mulheres é uma novidade, né? A gente nunca tinha ouvido falar nisso, né? Está começando agora. Então, é uma coisa interessante. Eu também gostaria de entender melhor como é que funciona na prática, né? Tem um nome na cédula para votar, mas tem mais 4 por trás. E elas trabalham todas juntas. Se elas falam, né? As falas delas é sempre a mesma que fala, elas podem se revezar, né? Seria uma dúvida, né, que eu tenho. E como é que você faz, assim, para se inscrever, né? Tem que ser dentro de um partido que te aceite e você cria, então, um mandato coletivo. Como é que é isso para o TRE, ou, enfim, como é que a gente faz isso? Jo deu uma saidinha, né? Porque ela estava em agenda pelo interior. Essa campanha está sendo bem corrida para todas nós, mas eu vou tentar responder aqui. Em relação ao mandato coletivo, né, nós somos 5 mulheres bem diversas, como eu falei. Quando a gente começou o processo de campanha, a gente se inspirou muito nas muitas de Minas Gerais, onde 12 pessoas, né, mulheres e homens ativistas do meio ambiente, enfim, de outras lutas, resolveram se candidatar de forma compartilhada. Como é que é isso? Cada uma tinha um número de urna, mas fazia uma campanha coletiva, que era, por exemplo, meu nome é Joelma, estou candidata a vereadora, tenho um projeto político para a juventude, mas se você não quiser ir votar em mim, vota em fulano, em ciclana, nas pessoas que estavam ali do lado. Isso, eles faziam a campanha de 12. Desses 12, 2 mulheres foram eleitas vereadoras em BH, em Belo Horizonte, né? E aí, em 2018, houve um encontro gigante em São Paulo, né, do Ocupa Político, onde a gente pôde conhecer um pouco das outras candidaturas, né, que estavam se colocando à disposição da gente tentar mesmo hackear, né, de uma forma boa, né, hackear esse sistema político para que as nossas mulheres se sentissem representadas nesse espaço político. Então, quando a gente conheceu a proposta, quando a gente voltou para Pernambuco, a gente já queria, né, e Cico não se conhecia por completo, a gente se via nos espaços do próprio partido, mas a gente não se conhecia, não éramos amigas, né, mas a gente veio se conhecendo no processo mesmo de campanha, e aí em 2018 a gente começou a desenhar o que a gente queria enquanto candidatura coletiva, fizemos um documento, né, de compromisso mesmo entre as 5. Naquele momento a gente sabia que para o TRE é muito inovador, né, seria bem difícil de aceitar, por exemplo, a foto de nós 5, né, nós 5 mulheres, a gente sabia que isso é pioneiro. A primeira vez que Pernambuco tem uma mandata coletiva, a gente usa o termo mandata coletiva, a gente usa o termo codeputadas, porque deputada é só um, somos 5, a gente usa o termo codeputadas, né? E as pessoas têm tido uma aceitação muito boa, alguns parlamentares chamando de deputada mesmo, não importa. O que importa é que a gente está ali naquele ambiente para trabalhar pelo povo pernambucano e a gente tem feito muita coisa. Então, como é que funciona? A gente foi na urna, né, em 2018, a gente fez todo o nosso material com a foto de nós 5, explicando quem era cada uma de nós, o porquê que a gente tinha se unido, quais as bandeiras de lutas que a gente carregava, as pessoas vinham até a gente, fazer a campanha voluntariamente, construir, a gente fez uma vaquinha online, a gente conseguiu mais de 25 mil reais, muito mais do que a gente recebeu pelo partido, inclusive aqui no estado, porque o nosso partido não tinha muito recurso, né? A gente ainda é um partido com muito pouco recurso, mas a gente precisava apenas do recurso com material. Então, tinha pessoas que ligavam para a gente de Petrolina, do interior, lá do sertão, diziam, olha, eu quero material de vocês, eu não conheço vocês pessoalmente, mas eu acredito que o projeto político de vocês é o que me representa, a gente precisa mudar essa velha política, esses candidatos que se elegem, passam 20, 30 anos
nessa cadeira, ocupando a Assembleia Legislativa, e quando sai, bota seu filho. Então, cada uma de nós, a gente não é filha de, neta de, a gente nunca esteve na política, a gente não tem parente na política. Então, o que a gente quis foi revolucionar, foi trazer um novo formato de política para que mais mulheres viessem nas próximas eleições. Como estão vindo. A gente tem diversas candidaturas coletivas, não só em Pernambuco. Em Pernambuco eu perdi as contas da quantidade de candidaturas coletivas que a gente tem. A gente está dando palestras para o nosso partido, né, e está contribuindo no projeto de formação política para a campanha do Maranhão, do Pará e de outros estados pelo Brasil afora, para a gente fortalecer não só o PSOL, mas fortalecer a esquerda, que está muito fragilizada, né, nesse processo todo, desde 2016, né, com o impeachment de Dilma. Então, a gente explicou para a população que somos 5 e que a gente estávamos candidatos para deputadas estaduais para ocupar uma única cadeira. Então, hoje, nós 5, com a foto de urna, né, a gente diz que emprestou o CPF de Jô Cavalcante, que era quem estava aqui anteriormente, teve que sair para uma agenda. Ela é a pessoa da urna. Então, por isso, ela é a pessoa que entra no plenário da Assembleia Legislativa. Antes a gente entrava, alguns parlamentares, né, bem conservadores, que não aceitam esse novo formato de fazer política, ele impediu, né, ele fez de tudo para que a gente não entrasse junto com o Jô. Então, tudo bem, o que a gente quer fazer lá é trabalhar. A gente quer trabalhar, a gente está há 2 anos fazendo muitos dos projetos de lei da gente já é lei no Estado, inclusive um bem importante, que teve uma visibilidade, inclusive nacionalmente, né, com Guilherme Boulos aí em São Paulo, foi o projeto de lei que impede, né, homenagens a torturadores ou pessoas, né, que naquela época fortaleceu a ditadura militar. Então, a gente colocou esse projeto de lei, porque, inclusive, nesse momento atual, a gente muitas vezes se pergunta qual é a democracia que a gente tem no Brasil. Será que a periferia, será que a zona rural sabe o que é periferia? Aliás, sabe o que é democracia? Sente isso na pele? Porque é uma coisa muito distante da gente, né? Eu sou do interior do estado, eu fico em Recife e fico na minha cidade em Surubim por causa da Assembleia, mas eu estou sempre no interior e eu sei que a luta é muito grande. Inclusive, a gente pensou que a maior dificuldade era a gente se eleger, e a gente viu que era depois de eleita. Porque nem tudo a gente consegue. A gente entrou na Assembleia Legislativa querendo resolver todos os problemas do Estado, né? Mas a gente não consegue sozinho. A gente tem hoje, a gente conta 49 cadeiras, né? Hoje a gente tem uma bancada, pela primeira vez, a bancada feminina. Eu não posso dizer feminista, porque todas não são, mas é uma bancada feminina, com 10 cadeiras e 14 mulheres. Então, hoje, a gente, né, nós 4, né, com o Jô 5, mas a gente não consegue, por exemplo, estar dentro do plenário. Mas a gente decide o discurso, a gente decide o voto antes com o Jô, porque quando o Jô entra lá, o Jô vai fazer um discurso que a gente pensou juntas, o Jô vai dar o voto que a gente pensou juntas, então é tudo muito alinhado. E o resto a gente consegue fazer, a gente consegue presidir, estar presente nas comissões, somos presidentas de uma das maiores comissões da Assembleia Legislativa, né, que é a Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Participação Popular, e a gente transformou essa comissão como um portal de denúncia da população. Então, se a população está sofrendo racismo, a gente faz um registro, né, uma denúncia, hoje está sendo virtual, a gente manda para o Ministério Público e a gente passa a acompanhar. É uma demanda muito grande, porque os casos de denúncia têm chegado fortemente, principalmente agora, né, casos de homofobia, casos de racismo, diversos casos de violência, né, contra a mulher. Então, a gente tem utilizado também para a gente fazer escutas, né? A gente faz muito, na nossa mandato, uma escuta. A gente vai para o sertão, a gente passa 3 dias ouvindo a comunidade, vendo o que é que a gente pode construir, vendo o que a gente pode fazer, inclusive de emenda parlamentar, porque as organizações têm aula, participam das oficinas da gente, para que eles aprendam a fazer o projeto e eles mandem o projeto para receber as emendas parlamentares que a gente tem disponível.
E a gente tem uma coisa que é muito bacana, particularmente que eu acredito, que é tirar essa velha política. O que é a velha política na visão do político? A população endeusa a pessoa política, né? Vê o político, vê o deputado, o vereador, o prefeito, como se fosse a pessoa mais importante. Na verdade, quem é mais importante é a população que vota nele. A gente que consegue se eleger e estar lá, a gente está lá empregado do povo. O povo que elegeu a gente que está lá, a gente tem que trabalhar, a gente tem que rodar esse Estado. Né? Os deputados federais têm que rodar esse Brasil aí para conhecer outras realidades e para ver de que forma vai ajudar. Porque a gente tem muitas dificuldades, né? A gente tem um governo que está o tempo todo tirando nossos direitos, né? Destruindo os nossos bens, nossos materiais, né? A nossa cultura, a nossa existência. E quem é o povo sem sua memória, sem sua história, sem sua identidade? Não é nada. Então a gente luta pela identidade do povo também. E em relação a essa questão do sindicato, a gente tem a companheira Jo Cavalcante, que é ambulante, né, faz parte do sindicato de ambulantes, tanto do comércio informal da cidade do Recife, como também o sindicato, existe o Sintrace, né, e eu não estou lembrando do outro, mas são dois. O Sintrace, que é municipal do Recife, né, e que faz umas extensões também por outras cidades mais próximas. E a gente tem o Sindicato Estadual dos Ambulantes Comerciantes, também dos camelôs, né, porque ela trabalhou e tem a banquinha dela, né, o esposo dela que trabalha no Conde da Boa Vista, vendendo capinha de celular, película de vidro. Então, ela fortalece esse sindicato. Eu não sei te explicar, companheira, especificamente como é que anda, né, porque ela faz parte do sindicato, ela está mais por dentro, ela teve que sair um pouco antes, mas ela está sempre na luta. Inclusive, a gente está com muitas candidaturas agora, nesse momento, de camelôs, né, camelôs no Rio de Janeiro, né, a companheira Maria do Camelô, maravilhosa, que tem uma luta histórica na cidade, que está aí tentando chegar, né? Enquanto a gente não chegar, a gente não muda essa estrutura que a gente tem hoje. Enquanto a gente não lutar pelos nossos direitos, não são eles que vão nos dar. Então, são desafios que precisam ser cumpridos, né? E a gente precisa ter uma rede, né? Uma rede de fortalecimento de nós mulheres. E foi isso e é isto que a mandata das juntas vem fazendo. A gente só é ponte entre o legislativo e a população pernambucana. A gente está ali para ser ponte, né, e para tentar garantir a dignidade humana, os direitos humanos e a participação popular. Então, hoje a gente vê a Assembleia lotada, antes da pandemia, né? A gente fez audiência com mais de 300 indígenas, a gente fez audiência com muitas pautas, e isso também mexe também com a estrutura de outros parlamentares, né? Porque a gente consegue trazer a população que antes não ocupava aquele espaço, porque também não era um espaço que entendia como um espaço do povo. Perfeito, muito obrigada, Joelma. Vamos caminhando para o nosso bloco de encerramento com as considerações finais. Temos aqui mais uma pergunta que é da Elaine para você. Queremos saber a profissão de cada uma de vocês. Certo. Eu tinha falado um pouquinho da minha antes, né? Eu sou estudante universitária, eu faço faculdade, eu já fazia faculdade antes, né? E isso também é um desafio, porque eu vou terminar ano que vem e eu tento conciliar o tempo todo. Eu faço língua portuguesa pela Universidade Rural de Pernambuco. Eu sou defensora das políticas públicas de juventude, né? Faço parte de uma organização que existe há 10 anos, que se chama Instituto de Protagonismo Juvenil. A gente trabalha construindo programas e ações para a juventude de 15 a 29 anos, de acordo com o Estatuto da Juventude do nosso país. E isso também gera um preconceito muito grande, né? Porque as pessoas me olham muito diferente. Eu chego no ambiente e as pessoas, poxa, mas Joelma tem quantos anos? 22 anos, ainda é estudante universitária, o que é que essa jovem mulher pode estar fazendo na política? E aí, quando eu pego a fala, que eu trago assim, da minha realidade, da minha luta, né, filha de pais agricultores, né, que sempre me ensinaram, né, e me mostraram que é preciso ter caráter e ter compromisso com o que a gente assume.
Então, desde então, eu tenho lutado muito, né? Acho que antes mesmo desse momento, tanto que eu acho que tem um microfone ligado, que eu estou escutando minha voz voltando. Obrigada. Aí, teve uma coisa que, inclusive, aconteceu recentemente, que eu vou colocar, porque é uma coisa que eu passo e que eu passo muitas vezes. Isso é uma das violências também que as mulheres passam dentro desse espaço da política, né, institucional, principalmente. Esses últimos meses têm sido de muitas lives, né? Então eu fui fazer uma, né, com um companheiro da agricultura familiar que eu conhecia, e foi um debate muito longo, porque era um debate sobre conjuntura nacional, estadual e municipal. Eu entrei também na conjuntura um pouco, né, do exterior, dos Estados Unidos, nessa aliança com Trump e com Bolsonaro, e foi um debate tão amplo, que ele ficava estatelado, e aí no final da live, ele veio falar comigo, me agradecendo por eu ter participado, pela minha disponibilidade, e quando eu estava digitando um agradecimento pelo convite, ele mandou uma mensagem para mim dizendo o seguinte: Joelma, eu não imaginava que você era tão inteligente. Eu não pensava que você era tão inteligente. Então, nesse momento, eu percebi que o que ele estava dizendo para mim não era só porque eu era mulher, porque há o machismo aí estrutural, mas era porque eu sou jovem. Há também o preconceito geracional. Se eu tivesse meus 30 anos, hoje eu tenho 22, mas se eu tivesse meus 30, meus 40 anos, ele jamais iria dizer isso para mim, porque a gente estaria numa faixa etária de igualdade ali na idade, né? Apesar de eu ser mulher e ele ser homem. Então, naquele momento, eu não consegui, passei um tempo sem conseguir responder ele, né? Porque eu fiquei pensando, poxa, é um cara que está sempre acompanhando, mas para você ver que a qualquer momento a gente passa por esse tipo de violência. E para mim é uma violência, né? Porque são muitos espaços que a gente perpassa, né? Em alguns espaços as pessoas, poxa, mas ela é muito novinha. E aí, quando eu começo a falar, as pessoas mudam um pouco da visão que tem de mim. Mas é isso, eu sou estudante universitária, estou quase concluindo. Eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu faço um curso de biblioteconomia, eu estou aí presidenta, né, do Conselho de Juventude, estou vice-presidente do Instituto de Protagonismo Juvenil. Minha vida sempre foi movimento social, sempre foi ONGs, né? E tenho dedicado e quero dedicar o resto da minha vida para esse trabalho social, porque eu acho que a política institucional ela não é profissão. Por isso que eu tenho tentado conciliar ao máximo para terminar a faculdade e encaminhar isso. Mas veja, Carol Virgulino, ela é jornalista, é do audiovisual aqui de Pernambuco. Robinho Lima, que é uma mulher negra, né, trans, né, que tem uma luta muito grande pela população LGBT. A gente tem Jô Cavalcante, que esteve aqui no início, que é ambulante, né, no estado de Pernambuco, passou ali muito tempo, vendendo capinha de celular, película de vidro, conhece bem a realidade dos ambulantes, comércio informal e dos camelôs, né, não só de Recife, mas de Pernambuco inteiro. E a gente tem Kátia Cunha, né? Kátia Cunha também é do litoral, né, do litoral de Pernambuco, litoral norte. Ela é professora de educação física, esteve aí lutando dentro do sindicato de educação aqui do estado. Inclusive, ela está, nesse momento, candidata a prefeita da cidade de Goiânia, que é uma cidade aqui do interior, né, e que a gente tem tentado ampliar a candidatura coletiva também para a Prefeitura de Goiânia, para a gente fazer igual fizeram lá em Minas Gerais pelo PSOL, onde eles têm vereança, né, estadual e federal. A gente quer fazer isso para a gente também tentar transformar, né, outras cidades também com essa visão que a gente tem. Muito obrigada. Passo agora a palavra para a Heloísa, que vai encaminhar nossas considerações finais. Depois eu retorno para você, Joelma, e a Virgínia encerra. O microfone está desligado, Elo. Tem que ligar o microfone.
pensei que era você que ligasse, Camila, e desligasse. Mas eu liguei agora. Bom, só tenho a agradecer a Joelma, a sua participação foi ótimo. E o Sindicato de Engenheiros de Pernambuco está aberto aí para vocês, o que precisar da gente. E conte conosco, estamos juntas também. Eu sou diretora da Mulher e estou à sua disposição. Obrigada, boa noite e até outra oportunidade. Muito obrigada, Heloísa. Joelma, passo para as suas considerações finais. Eu queria agradecer muito o convite, agradecer por todas as codeputadas estaduais, né, dizer que esse espaço, para mim e para nós, é muito importante, principalmente quando é as mulheres que estão tomando as rédeas, né, do coletivo, quando as mulheres estão na frente. E eu fico pensando, imagine se as mulheres parassem, fizessem uma greve durante um mês, o quanto que esse Brasil não parava, né? Tudo parava, porque a gente ocupa vários lugares dessa sociedade, né? A gente é responsável economicamente, inclusive, né, por esse país andar. Então, eu queria agradecer o convite, agradecer por estar nesse espaço, né, junto com Camila, com Virgínia, com Heloísa, dizer que para mim é uma honra muito grande estar com vocês nesse espaço. Estamos juntas e juntos, estamos abertas. Nosso gabinete é o 304, mas se contatar a gente responde, a gente participa e a gente está aqui para isso, para ser ponte. Muito obrigada. Passo a palavra agora para a engenheira e diretora da Mulher da Ficente para fazer o encerramento dessa live. Bom, logicamente, a primeira coisa que eu tenho que falar é agradecer, né, a Joelma, né, e a Jo, que teve que sair, mas também, né, participou no início. Dar parabéns para vocês, para todas, porque realmente é difícil encarar a política, né? Eu milito dentro de sindicatos e associação, e dentro do Conselho Regional de Engenharia, tenho uma vida, digamos assim, de militância, mas nunca me imaginei na política partidária, justamente porque é uma política que eu chamo de nojenta. É o que a gente vê hoje, até hoje, né? Então, essa candidatura de vocês e de outros, né, está começando que a gente se rebelar contra esse sistema, né, que a gente tem da velha política, que é realmente velha, né? Mas o problema não é só ser velha, porque velho também tem coisa boa. Poderia ser uma política velha e boa. O problema é que ela é nojenta. Então, ela nunca, né, se a gente continuasse na velha política, né, ela não iria, né, sendo do jeito que é, atender as mulheres, de jeito nenhum, por conta também do machismo que está entranhado na sociedade. E eu queria também falar uma coisa que seria um conselho para vocês, uma coisa que vocês pudessem pensar, como trabalhar isso com as mulheres, é que as mulheres, elas ainda são responsáveis pela educação das crianças, dos filhos, tanto as mães, né, quanto avós e as professoras, né, que na maioria das vezes, né, a primeira infância, as professoras são mulheres. Então, é que vocês pensassem como trabalhar a cabeça dessas mulheres, nós, que precisamos educar os nossos filhos e filhas para quererem seguir esse caminho da igualdade, a igualdade de gênero, a igualdade de oportunidades. Isso é uma das coisas que eu não vejo muito as pessoas falarem, mas isso é primordial, porque a nova geração tem que ser educada diferente para poder realmente contribuir com essa mudança na sociedade, mudança na política
né? Então, isso eu pensei aqui agora, né? Porque você foi educada e quem que dá o suporte, né? O primeiro suporte que a gente tem é da mãe e do pai, não, normalmente muito mais da mãe, né? Então, o que está atrás da gente, né, o que vem antes, também precisa ser mudado. Então, as mães atuais de crianças pequenas, elas têm que trabalhar a cabeça dela para poder educar os filhos com igualdade. Eu tive a sorte de ter uma mãe que sempre nós éramos 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres. Fora, tirando isso, minha mãe hoje teria 100 e tantos anos, né? Que eu sou a caçula de 6. Então, né? Isso já foi muito tempo atrás, né? Mas ela sempre educou os 3 meninos e as 3 meninas com igualdade, com relação à sociedade, a você poder estudar o que você quiser. Tanto é que eu estudei engenharia, que era coisa de menino, né? Então, ainda somos, né? As engenheiras nós somos exceção, né? A gente tem 15, 20%, né? Dentro do âmbito da engenharia. E isso está mudando, mas é devagar. Mas é importante que o núcleo familiar contribua para isso, para a igualdade, né, de direitos entre homens e mulheres, entre brancos e negros, e indígenas e todo o resto que vem junto. Tá? Então, é só isso. E, gente, muito obrigada pela participação de vocês e boa sorte aí nessa vida política de vocês. E eu, mais uma vez, agradeço e boa noite a todos. Muito obrigada. Encerramos hoje mais uma live do Coletivo de Mulheres da Ficenge. Elas serão mensais. Acompanhem as nossas redes sociais e sigam a Ficenge no Instagram. Uma boa noite a todas e obrigada.